Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Spotlight, esta que será a última edição de 2025. Como já sabem, este é um formato mensal da EFI Group e que coincide sempre no último dia útil de cada mês. Porquê? Porque fazemos aqui neste formato uma análise à nossa newsletter da Scholes, que é enviada na última quinta-feira de de cada mês, portanto foi enviada ontem. Esta análise será feita mais ou menos no fim da sessão de hoje e, portanto, se ainda não subscreve a nossa newsletter e quer fazê-lo, tenho os links disponíveis, o link aliás disponível no primeiro comentário e para acompanhar a edição que foi então enviada ontem e que vamos analisar hoje também disponibilizamos nos links do comentário para conseguir fazer esse acompanhamento em tempo real. Como eu dizia, esta que será a última edição do ano, quisemos fazer aqui uma edição especial, portanto, em jeito de balanço, com duas vozes que foram bastante ativas e presença ativa nos vários canais da EFI Group e não só. São autores de, portanto, vários artigos que se destacaram em áreas muito diferentes, mas que são igualmente estratégicas para o tecido empresarial. São elas o ESG e o Marketing e Estratégia. Desta forma, vamos olhar para os principais desafios e tendências que acompanharam estas duas então grandes frentes ao longo do ano e como é que estas se cruzam na construção de negócios que se querem cada vez mais competitivos e também sustentáveis. Assim, e o primeiro tema que trago então é a sustentabilidade e liderança empresarial. Em jeito daqui de enquadramento, a verdade é que nós vivemos numa década altamente decisiva para as empresas por desafios que vão muito além da rentabilidade, não é? Temos toda a questão das alterações climáticas, o ESG envolve também a questão da desigualdade salarial, depois existe a componente da pressão regulatória e a exigência de que os negócios tenham credibilidade também nestas componentes. E a Lourdes Guerra, que foi a autora então de vários artigos quer no nosso blog, quer em meios, alerta precisamente nos seus artigos para a urgência de integrar a sustentabilidade e as práticas da ESG, não só como um gesto reputacional, mas também como uma competência que deve ser efetivamente estrutural dentro das organizações, para garantir a sua resiliência e sobretudo a sua inovação. Assim, sem mais demoras também chamo à conversa então a Lourdes. Olá Lourdes, bom dia. Olá, bom dia. Hum, É realmente importante nós começarmos a preparar as organizações, sejam elas grandes ou pequenas, para este futuro, não é? Que já não é bem uma opção. E também focando aqui um bocadinho no artigo que tu inclusive divulgamos esta semana numa outra nossa newsletter Insights, é o ESG de Soslay, e tu mencionas que o ESG deixou de ser uma checklist para se tornar uma ferramenta de inovação. Certo, mas então como é que as organizações podem, pergunto-te, como é que as organizações podem integrar esta agenda na sua estratégia central, garantindo tanto a parte da credibilidade nos relatórios e ao mesmo tempo mitigando aquilo que são então os impactos sociais e do capital humano, que também é aqui um dos eixos importantes do ESG. Bom, é de todo um tema complexo. Eu não trago aqui Uhum, propriamente uma solução, mas e também para gerir expectativas, acho que é importante que cada vez mais os decisores das organizações percebam, e isto é muito importante mencionar antes de eu dar aqui as minhas três dicas, vá, que integrar o ESG ou as práticas ESG, que aliás até são alvo aqui no nosso métier de trabalho, digamos assim, dos avisos, dos incentivos, até alvo de algum uhum, suporte, significa que devem ser repensados os modelos de negócio, com base na evidência científica, naquilo que é um entendimento claro dos riscos climáticos. Portanto, nós não estamos a falar de temas que são cenários, portanto, os riscos uhum, climáticos e o seu reflexo, as suas consequências, são infelizmente hoje em dia já muito sentidas, perdão, daquilo que são as próprias expectativas da sociedade, não é? Já não, societariamente acaba por existir aqui uma licença para operar e, por último, das próprias exigências regulatórias. E na prática eu diria que existem aqui três passos fundamentais
para que esta integração aconteça até de forma muito orgânica, mas que seja de forma séria e de forma credível. Primeiro, é essencial que este tema deixe de ser um tema do departamento de qualidade ou do departamento Uhum, ali isolado em funções muito marginais até da organização ou de suporte. Ele deve entrar, sem dúvida, num planeamento estratégico, deve ser repensado naquilo que é integrado no desenho de produtos, na política de investimentos das próprias organizações, nos mecanismos de gestão de risco implementados, até na própria revisão pela gestão que é feita tipicamente todos os anos, e portanto, quando isto não acontece, portanto, ou quando isto acontece, os relatórios ESG ou as práticas ESG deixam de ser meras declarações ou meras cartas de intenções e passam efetivamente a refletir aquilo que são as decisões corporativas e o seu desempenho, uhum, e o desempenho de todas as organizações. Segundo, nós não podemos pedir, de alguma forma, credibilidade sem que existam metodologias rigorosas e sem que este seja um processo levado a sério e procedimentado até muitas vezes nas organizações. Dados consistentes, a existência de dados consistentes, de processos verificáveis e, portanto, nós não nos podemos esquecer que a própria União Europeia é hoje, em termos de jurisdição, mais exigente em matéria de reporte, não só devido à Diretiva de Sustentabilidade, às normas acessórias, mas também à clarificação no âmbito da própria taxonomia ambiental e outros meios. E ainda que isto importa, pese embora algumas medidas estejam temporariamente adormecidas, o modelo não muda e, portanto, a fiabilidade dos dados é um fator competitivo. Nós sem dados não podemos ter uma boa decisão, uma decisão informada, e isto também se torna a influenciar aquilo que são os próprios instrumentos de acesso a financiamento. Por último, mas não menos importante, aliás, eu diria que até das mais importantes, a dimensão social e humana, ela não pode ser, ou não pode continuar a ser vista como imaterial. Portanto, as organizações que uhum. querem ou só conseguem, digamos, navegar nesta transição tão necessária se protegerem o seu capital humano. O capital humano deve ser dos elementos mais importantes e fundamentais que as organizações têm, e, portanto, assegurar condições de trabalho dignas, mitigar riscos psicossociais, investir em competências de economia verde, até da própria digitalização, são, sem dúvida, práticas ESG e que não devem ser ignoradas. Portanto, estes aspectos geram, quando são ignorados, geram custos ocultos, geram perda de produtividade e geram, sem dúvida, alguma fragilidade operacional. Portanto, o ESG deve ser encarado cada vez mais como uma estrutura de decisão, não como uma checklist, não como um relatório que nós gostaríamos de ter ao final do ano, e quando ele é aplicado desta forma, sem dúvida que torna as empresas mais competitivas, mais resilientes, perdão, e funciona também como um motor de inovação, permite-nos olhar de outras perspectivas para melhorarmos o nosso processo, o nosso produto, para satisfazermos melhor aquilo que são as necessidades dos nossos investidores, dos nossos clientes e, portanto, deixamos de olhar e de encarar este tema como um mero exercício burocrático e sem impacto. Sem dúvida, eu acho que tu aí acabaste nestas 3 dicas, não é? Acabas por tocar aqui um bocadinho na minha questão seguinte, mas ainda assim, hum, eu gostava de perceber, existem aqui empresas que realmente se distinguem, não é? Que aplicam todas essas boas práticas que acabaste de nos falar e, portanto, acabam por liderar aquilo que é a Uhum, transição sustentável. Mas eu perguntava-te que características distinguem estas empresas, uhum. as que lideram, daquelas que apenas reagem, ou seja, elas depois acabam por executar, mas vão um bocadinho, atrás e como é que isso pode permitir equilibrar a competitividade com a justiça social que tu falavas e muito bem, dentro das organizações? Certo, eu refiro no artigo dois termos, os followers e os doers, não é? E portanto, Exato. nós neste momento estamos num ponto de viragem histórico. A questão aqui já é, não é se nós devemos agir, mas é como é que nós vamos fazer de forma eficaz e credível, como estávamos a discutir há pouco. Portanto, as empresas que estão, de alguma forma, na dianteira e que são os role models, digamos assim, elas não esperam pela regulamentação para agir. Portanto, elas compreendem que o ambiente regulatório europeu tem sido, sem dúvida, uma montanha russa, não é? Quem tem estado ligado a estes temas consegue, percebendo que ora acelera, ora abranda, ora acelera, ora abranda, mas a internalização, já internalizaram que esta direção é irreversível, nós temos que mudar pelo nosso bem até, não é? Como espécie, a Uhum. forma como fazemos negócios, como produzimos, como atuamos, e assim
toda a liderança que nasce da antecipação em vez da reação consolida-se na capacidade também de antecipar requisitos futuros e de não cumprir o mínimo apenas no presente. Depois, tens também, ou temos também acompanhado aqui alguma integração estratégica em vez de termos apenas, por parte de algumas organizações, iniciativas isoladas. Ou seja, as organizações que de alguma forma são líderes, que tratam a ESG como uma competência estrutural, como mencionava há pouco, alinham os seus investimentos, inovam novos tecidos, nova forma de fazer gestão de resíduos, novas formas de integrar conceitos de economia circular, de proteção dos seus colaboradores. Portanto, a inovação ao nível das práticas ESG, o robustecimento de competências internas, até nas políticas de procurement, com objetivos claros ambientais, sociais e de governança, dão coerência ao discurso, dão consistência àquilo que é o seu percurso nesta área, porque não basta estalar os dedos e portanto, as coisas acontecem. Não. Evita-se também que haja fragmentação de iniciativas que são isoladas, sem impacto prolongado no tempo. Portanto, quando são pensadas, quando têm consistência, também permitem colocar aqui numa posição de dianteira estas organizações. Depois há também aqui dois temas que me parecem relevantes, que têm muito a ver com aquilo que é o próprio risco multidimensional, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As organizações que de alguma forma lideram esta transição reconhecem os riscos climáticos, operacionais, reputacionais e de que isto está tudo interligado na sua cadeia de valor. As organizações não estão numa bolha, não estão isoladas e, portanto, toda a alteração ou o potencial da alteração ou os riscos que podem vir daí são sem dúvida, podem ter sem dúvida um impacto financeiro nas suas operações e, portanto, podem colocar em causa muitas vezes a sua fiabilidade financeira. Portanto, esta visão integrada permite adaptar-se mais rapidamente para evitar disrupções e dar alguma continuidade também no negócio. Por último, e lá está, mais uma vez as pessoas. Esta transição necessária e que tem tornado algumas empresas a tomar aqui as rédeas deste sistema, ou de serem um role model, digamos assim, só se torna duradoura se ela for socialmente justa. E, portanto, as empresas conseguem, de alguma forma, equilibrar a eficiência operacional com proteção do trabalhador, com redistribuição justa de benefícios, com inclusão, demonstram isso mesmo. E, portanto, a ciência empírica mostra-nos muitas vezes que as organizações que têm boas práticas laborais são muito mais resilientes, têm menor taxa de rotatividade, maior capacidade de inovação e estes fatores também reforçam diretamente a sua competitividade. E, portanto, sem dúvida que para avançar e para que os followers consigam chegar perto dos doers, é possível avançar não só com a evidência, é preciso avançar com a evidência científica que demonstra que a competitividade sem responsabilidade é insustentável e, por outro lado, que a responsabilidade sem inovação também é insuficiente para termos aqui organizações que sejam todas doers e não followers. Era exatamente isso que eu te ia dizer, para que sejam todas as organizações sejam doers, e também aqui em jeito de conclusão perguntava-te, conselho prático, um último conselho prático para aplicar já em 2026, portanto para estas organizações que estão com alguma dificuldade em se adaptarem, não ficarem excluídas, um último conselho prático. Ok, isto aqui, lá está, não se pretende aqui também ou não pretende sugerir que haja uma réplica de receita ou de modelos de grandes Claro, multinacionais, não é? Mas nós temos que nos adaptada focar nas à dimensão organizações. de cada organização, não é? É isso, independentemente da sua dimensão. Portanto, nós temos que olhar e definir prioridades concretas. Primeiro, e sem fazer um diagnóstico inicial, olhar para aquilo que são as práticas ou os critérios ESG e perceber, ok, eu preciso de fazer o quê? Reduzir consumos energéticos, mapear as minhas emissões, reforçar práticas laborais, avaliar se tenho algum fornecedor crítico, alguma matéria-prima crítica, implementar políticas de ética ou de compliance. Eu tenho que ser simples, tenho que ser pragmática e orientado para aquilo que é o impacto da minha organização e também, felizmente, hoje em dia já existe muita informação disponível, até sobre temas materiais que muitas organizações podem seguir e construir um caminho muito próprio. Por último, também para que não
fiquem excluídas ou de alguma forma prepararem-se para aquilo que são as exigências dos clientes e financiadores, nomeadamente, ou investidores, será cada vez mais comum também que bancos, seguradoras, grandes empresas peçam evidências, porque, como mencionei há pouco, apesar de estarmos aqui num momento de montanha-russa de decisões da União Europeia, a informação está a continuar a ser solicitada e, portanto, em vez de estarmos aqui a aguardar, digamos, os pedidos de informação, paulatinamente, não é? Perceber as emissões, tipo de políticas sociais, haver alguma diligência na cadeia de valor e, portanto, quem não tiver estes dados acaba por arriscar a perda do negócio e se as organizações forem construindo o seu caminho, também acabam por evitar a tomada de decisões sob pressão, que muitas vezes são algo desinformadas e, portanto, construir aqui o seu caminho, começar a perceber e de forma muito resumida, o que recomendo é que não esperem pela obrigação. Portanto, comecem já neste caminho de transição sustentável, porque neste momento, infelizmente, o caminho não se compadece com hesitações, não é? E todas as organizações que atuam agora garantem também algum acesso ou confiança institucional, acesso a mercados específicos e a capacidade de competir num contexto global que é cada vez mais exigente. Portanto, é começar este caminho. Sem dúvida, até porque falavas aí dessa questão de começar essa análise, de ter os dados do lado deles, não é? Das organizações, que depois podem permitir até perceber que existem oportunidades. Falavas de investidores, o próprio Portugal 2030, o próprio PRR são Isso. formas não é? São investidores e, portanto, existem oportunidades. Tendo esses números e esses dados, às vezes é possível depois perceber que existe um match para fazer para avançar com projetos e com candidaturas e portanto a informação é poder, não é? Sem Muito dúvida. obrigada, Lourdes, pela Obrigada. tua intervenção, mais uma vez. Desta forma, daquilo que diz respeito à sustentabilidade, como eu dizia, isto foi um balanço daquilo que foi falado também nos vários segmentos que tivemos e nos vários canais que temos disponíveis na EFI Group. Avançava para o segundo tema, do marketing de estratégia. À semelhança da Lourdes, ao longo de 2025 foram vários os artigos publicados pelo Fábio Gomes, tanto nos nossos canais como no jornal O Eco, Marketeer, Briefing. A verdade é que estes artigos trouxeram à discussão temas muito relevantes, como o futuro dos negócios B2B e das PMEs, nomeadamente a transição do cold calling para as cold meetings, a integração entre marketing e departamento comercial, assim como o impacto das novas tecnologias nos negócios. Esta conversa que eu terei agora com o Fábio, que chamo aqui para a nossa conversa, é a oportunidade efetivamente para reunirmos todas estas ideias para aprofundarmos os principais desafios e ouvir diretamente da opinião do autor sobre todas estas mudanças e como é que elas estão no fundo a redefinir a forma como as empresas também se relacionam com os seus clientes e criam valor, porque isto também é igualmente importante para os negócios, não só as oportunidades de financiamento e todas estas questões de sustentabilidade que nós muitas vezes abordamos aqui. Desta forma, Fábio, pergunto-te, e até porque tu afirmas que o B2B está a viver uma mudança de paradigma, então, dos cold calling para as cold meetings, num dos artigos que escreveste recentemente. Pergunto-te o que é que motivou esta transformação e quais é que são os principais desafios que as empresas enfrentam agora? Olha, Bárbara, em primeiro lugar, eu acho que todas as empresas do setor B2B, uma das coisas que têm que ter como base é saberem vender. E quem está na linha da frente dessa venda são as equipas comerciais no que respeita a este setor. E uma dessas portas de entrada é sempre equipas de telemarketing ou então a técnica de telemarketing para fazer esta ponte com o potencial cliente. E o que temos vindo a assistir, desde a implementação, por exemplo, do RGPD, é que cada vez mais o consentimento que as pessoas dão dos seus dados é mais importante, ok? Isto leva-nos aqui à alteração de várias técnicas e várias práticas que temos que ter ao nível de marketing /comercial. O que acontece? No início deste ano começaram a surgir imensas chamadas aleatórias, o chamado spoofing, que todos nós recebemos, ok? E isto levou a um desacreditar deste tipo de chamadas, as chamadas à porta fria também,
porque nós nunca sabemos se em algum momento estamos a receber uma chamada que realmente vale a pena ser atendida ou não. Depois, ao longo do ano, também existiram várias empresas, como neste caso a Apple, que lançou a possibilidade das pessoas bloquearem todas as chamadas que recebem, a não ser da sua própria base de contactos, e isto cada vez mais apertou o cerco aqui à possibilidade deste tipo de técnica. Além disso, este ano também vimos que, por exemplo, a Teleperformance, infelizmente, despediu mais de 200 colaboradores, e isto é um sinal claro desta questão e da importância que o cold calling está a ter de forma negativa para a área B2B. O que não invalida esta técnica, ou seja, é só mesmo uma questão de evolução da própria técnica. Daí a minha defesa dos cold meetings. Isto porquê? Porque cada vez mais os consumidores estão informados, não precisam de ser bombardeados com este tipo de chamadas para perceberem do que é que querem ou o que é que estão à procura e querem comprar, mas isto aqui é um termo que podemos pedir emprestado ao setor de software, que é as demonstrações. Ou seja, cada vez mais temos que possibilitar ao cliente e ao consumidor final poder decidir quando e onde, querem ser contactados. E uma dessas formas é a possibilidade de nós podermos agendar uma reunião com uma equipa especializada para esse efeito. Daí a questão dos cold meetings, ok? Outra coisa muito importante também na questão do cold calling é que, por exemplo, temos que pensar o que é que as pessoas que antes faziam cold calling vão fazer eventualmente no futuro. Daí a ascensão de futuras funções, quer dizer, já são atuais na prática, como a questão de lead tracker, em que basicamente estas pessoas ficam responsáveis por seguir as pessoas que querem contactar connosco e não aquelas com quem nós queremos contactar. Essa é a minha ideia e a minha visão de futuro desta área. Excelente. A certa altura na tua resposta mencionavas marketing barra comercial, o que me leva a uma outra afirmação que também tens num artigo dedicado ao tema, que é defendes que separar o marketing do departamento comercial, sobretudo nas PMEs, é efetivamente um erro. Podes também explicar-nos aqui que benefícios concretos é que tu encontras nesta integração das duas áreas e como é que ela deve ou pode ser implementada na prática? Olha, para mim é um erro muito, muito grave, porque ao longo dos últimos anos nós temos assistido a silos diferentes entre as empresas, nomeadamente nas PMEs, em que tens a área de marketing e a área comercial. Uma é um departamento produtivo, ou seja, traz receita, o outro é um departamento ou um centro de custos, que é o caso do marketing. Eu não partilho desta opinião, porque eu acho que o departamento de marketing tem que ser um centro de receitas por natureza, ou seja, não são apenas umas pessoas que fazem umas imagens bonitas dentro da organização, mas sim pessoas que realmente mexem nos 4 Ps, que é o que aprendemos também na faculdade, quem estuda marketing, mas que na prática depois não acontece dentro das organizações. E cada vez mais é importante ter estas duas áreas de forma convergente dentro das organizações, porque podemos cada vez mais falar de centro de receitas e não de departamentos separados. E é isso que eu defendo nesse artigo, que é a ascensão também da função de diretor de receita, porque a longo prazo não temos que pensar quem é que traz esta receita para a empresa, se é o marketing ou se é o comercial, mas sim quais os canais que nós queremos utilizar e aqueles que são mais importantes para as organizações. Como estávamos a falar também há pouco, a questão do outbound cada vez vai ser mais difícil trazer a receita por essa via, e o que torna o inbound, aqueles que realmente querem falar connosco, mais importante. E quem está na gestão desses canais, na prática, costuma ser a equipa de marketing. Daí a questão de não termos que ter silos entre os dois departamentos, mas sim organizar uma forma dos dois coexistirem e trabalharem em conjunto. Eu acredito muito que a equipa de marketing deve estar na linha da frente e depois temos a equipa comercial para fazer o follow-up destas oportunidades comerciais que possam existir. Sim. Excelente. Tu na EFI Group, além deste papel portanto, de gestor e responsável da equipa de marketing, tens também a componente da transformação, responsável pela componente da transformação digital. E portanto, também tens
tido algum posicionamento escrito sobre o tema. Perguntava-te que papel é que têm estas novas tecnologias e a digitalização também na redefinição destas estratégias de B2B e na própria relação entre marketing e vendas que nos falavas agora. Olha, um tema muito importante que já está a dar por falar é a própria inteligência artificial, e quando falo em inteligência artificial não estou a falar apenas de fazermos umas pesquisas no ChatGPT, porque isso já até acho que é tema do passado. Eu acho que devemos olhar para a IA como forma de criar valor para os nossos clientes. Ou seja, não diria longe vai o tempo, mas quase, em que o nosso website seria algo importante para oferecermos ao nosso cliente, porque cada vez mais as pessoas não procuram nada no Google e procuram logo diretamente no ChatGPT ou noutro tipo de IA aquilo que pretendem. O que leva à conclusão, que é minha neste momento, que termos um site ou ele é útil ou na prática é inútil. Ou seja, se ele não servir nenhum propósito ao cliente final, não há razão para ele ir ao nosso website procurar o que quer que seja. Ou seja, os sites do futuro, ou as plataformas que construímos para os nossos clientes, têm que ser realmente úteis e têm que ter um sentido para ele ou para eles poderem fazer alguma coisa de diferente. O que leva à adoção da IA para criar exatamente este tipo de plataformas. Um termo ou melhor, um termo que está a emergir cada vez mais é a questão do vibe coding, ok? E isto é um termo dentro da IA em que permite às pessoas com criatividade criarem plataformas que podem ser úteis para o cliente final. Porque também, digamos que nesta altura da IA, existem muitas pessoas, muitas organizações a criarem coisas que não interessam. E isso aí também não é o ideal. Mas, de qualquer forma, se nós pensarmos que podemos acrescentar valor através da criação de plataformas que podem ser úteis para o cliente final, podemos utilizar esta questão do vibe coding para isso mesmo, ok? E isso vai permitir às equipas de marketing, e não só, criarem soluções à medida do cliente de forma rápida. Cada vez mais vamos falar de campanhas de marketing descartáveis, porque podemos fazer isto também através destas próprias plataformas. E esta questão do web coding é muito importante porque, na prática, podemos falar diretamente com os grandes decisores sobre este tema. Por exemplo, o próprio CEO da Microsoft disse que 70% das linhas de código criadas agora na Microsoft já são através de web coding, o que nos leva para a importância deste tema. Ou seja, em pouco tempo, neste momento, conseguimos criar um MVP ou um teste não funcional muito rápido e mostrar isto aos decisores para perceber se é realmente aquela a linha a seguir ou não no que toca à criação de plataformas. Excelente. Eu, para concluir, ia questionar-te quais é que são as 3 tendências que achas que vão impactar a forma como as empresas abordam clientes e geram negócios. Acho que uma delas tu acabaste por reforçá-la e bem, talvez seja aqui o vibe coding. Peço-te outras duas. Sim. ou então 3 outras além do vibe coding que realmente tu achas que vão criar impacto e que as empresas, as organizações devem estar atentas. Não, primeiro é esta, ou seja, é inegável a importância da inteligência artificial para a criação de soluções que até agora não tínhamos. Isso aí é inegável. A segunda, eu acho que no mercado B2B é a ascensão das pessoas especializadas como comerciais. Ou seja, cada vez mais os técnicos especializados numa determinada área são os melhores comerciais que as empresas podem ter. Okay? Isto porquê? Porque cada vez mais, como estava a dizer há pouco também, os consumidores chegam mais informados e não precisamos tanto de um filtro que os leve para o sítio correto. Ou seja, as pessoas querem falar exatamente com pessoas que realmente percebem da solução daquele mercado que querem entrar. E o terceiro, eu acho que é a ascensão das marcas como das marcas pessoais. Ou seja, cada vez mais as marcas corporativas vão ter menos relevância. Já ninguém quer saber muito o que é que aquela marca faz, mas sim quer saber quem é que está por trás daquela marca, quem são as pessoas que têm as decisões, e a ascensão da marca pessoal, ou seja, da marca pessoal enquanto CEO, diretor-geral, vai ser cada vez mais importante. Serão essas as marcas pessoais que irão comunicar o futuro das marcas corporativas. Daí a importância também do alinhamento dessas pessoas com
do alinhamento dos valores, não é? Cada vez mais vemos isso até pela presença nas redes sociais, alinhamento dos valores das pessoas que estão à frente das organizações com os valores das próprias organizações. As pessoas estão muito atentas a isso e são muito, muito críticas, procuram muito essa humanização, não é? Por exemplo, só para dar aqui um parênteses sobre este último tema, toda a gente gosta de Tesla, mas quando se vê o Musk a fazer algo que se calhar não gostam tanto, já ninguém compra Tesla. E isso reflete realmente a importância de quem está por trás das marcas. Sem dúvida, e reflete-se depois nas vendas, sobretudo, não é? Nas vendas, exatamente. Que é importante do negócio. Obrigada, Fábio, pela tua intervenção. Conforme eu dizia no início, trazemos aqui estes 2 temas que embora pareçam realmente muito, muito distantes, acabam por ambos estar relacionados com a componente da competitividade dentro das organizações. E agora avançamos, como é habitual neste formato, para a nossa análise das calls. Para isso temos também, como já é habitual, a Sofia e o Guilherme. Olá, bom dia aos dois. Eu vou começar aqui pela componente das oportunidades nacionais. Portanto, Guilherme, perguntava-te o que é que tu gostarias de destacar agora neste fecho de ano, no que diz respeito às oportunidades tanto do Portugal 2030 como do PRR e de outros programas que possam estar com oportunidades a decorrer. Sim, eu gostaria de iniciar esta minha intervenção de hoje por um tema que tem vindo a estar em cima da mesa neste último período, que é o Incentivo Financeiro à Inovação e Competitividade, vulgo o IFIC, que encerrou antes do prazo previsto de defesa de candidaturas. Isto porquê? Porque simplesmente a procura foi esmagadora e muito superior àquilo que era a oferta. E isto basicamente traduz a vontade que as empresas cada vez mais têm no sentido de investirem e de inovarem em busca daquilo que é o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Este pacote de medidas do IFIC, integrado naquilo que é o PRR, tinha aqui muito como objetivo apoiar projetos que impulsionassem tanto a competitividade das empresas como a sua inovação e o seu crescimento. E penso que os números divulgados também pelo Banco Português do Fomento falam por si. Foram mais de 5.000 candidaturas submetidas e mais de 2,7 mil milhões de euros em investimento que foi solicitado no âmbito deste instrumento, e valores estes que superam quase 3 vezes a dotação dos 932 milhões de euros para este investimento, e isto já com o reforço de dotação que foi alcançado. A linha de inteligência artificial nas PMEs obteve mais de 4.700 candidaturas, ou seja, representou aqui mais de 1.000 milhões de euros solicitados, e aquelas que são as linhas do reindustrializar e da economia da defesa e segurança somaram mais de 200 candidaturas, mas com um peso enorme de mais de 1.600 milhões de euros também solicitados. E até aquela que foi a última linha a ser divulgada, a da Deep Tech, registrou cerca de 5 milhões de euros. E por isso, o que é que isto nos diz sobre este instrumento e também sobre as oportunidades de financiamento que têm vindo a ser disponibilizadas? Que basicamente as empresas estão muito ávidas por inovar e por se modernizar. E também, por outro lado, que existe aqui uma confiança por parte das empresas naquilo que são os instrumentos públicos de apoio. Em jeito de mensagem clara, é que basicamente quem acaba por não se antecipar acaba por ficar para trás, porque as dotações esgotam rapidamente face àquilo que é a procura mediante a oferta que é disponibilizada. Por isto, e em jeito de conclusão aqui do ano de 2025 e daquilo que tem vindo a ser os instrumentos de apoio,
não só naquilo que é o PRR, mas também no Portugal 2030 e outros, é sim uma clara mensagem de antecipação por parte das empresas, caso o objetivo seja de continuar esta aposta na inovação. Apresentando desde já um foco naquilo que é o planeamento e o diagnóstico, e levando isso como elementos fundamentais, uma vez que, não no âmbito desta medida do PRR, mas em outras que surjam, é possível, e diria até que é determinante, existir uma preparação atempada das empresas para que, no momento em que a oportunidade surja, a empresa já não esteja a pensar qual é que será o trajeto e o planeamento a executar, mas sim já ter esse pré-planeamento estabelecido. Depois, como segundo tema, e aqui sim já abordando candidaturas em aberto e também previsões de candidaturas futuras, salientava aqui o concurso divulgado, lançado pelo PEPAC, o investimento produtivo à bioeconomia nos setores da agroindústria, que tem aqui como objetivo claro apoiar projetos que reforcem a competitividade destas empresas, associado aos setores da agricultura e também da floresta. Os investimentos que estamos aqui a falar têm como objetivo promover aquilo que é o aumento da produção e da criação de valor nestes setores, com uma dotação de 15 milhões de euros e que as candidaturas estão abertas até ao final deste ano. Outra das oportunidades que posso referir é aqui referente ao aviso da economia circular para projetos individuais, isto mais no âmbito daquilo que são as empresas do centro, com o objetivo de apoiar projetos de promoção de diagnósticos técnicos e tecnológicos, e muito alinhado naquilo que são os princípios da economia circular. Também é também já salientado entre os spotlights, os registros de pedido de auxílios que estão neste momento em aberto, o registro de pedido de auxílios à descarbonização das empresas e também o registro de pedido de auxílio à inovação produtiva, que perspectivam aqui a abertura dos próximos avisos nestes âmbitos. Sem dúvida. Obrigada, Guilherme, acho que fizeste aí um alerta realmente muito importante. Eu estava aqui a percorrer a newsletter, conforme dizia no início, podem através do link também consultá-la. Temos aqui muitas oportunidades que estão aparentemente já em período de praticamente fecho, mas é isso, as organizações devem antecipar-se e não devem esperar aqui um match de projeto com um aviso que esteja já aberto, não é? É fazer este planeamento, olhar internamente para os projetos que possam ter e falar evidentemente connosco, e depois no próximo ano certamente surgirão muitas oportunidades e quando elas abrirem já termos as coisas estruturadas, pensadas, para não haver esta perca de oportunidade, como certamente muitas organizações tiveram na questão do IFIC, como falavas, e bem. Olhava agora então para as calls europeias, portanto para aquilo que são as oportunidades que temos em aberto e para as quais as diferentes organizações devem estar atentas. Sofia, chamava-te à conversa para isso. Olá Bárbara, olá Guilherme, olá novamente a todos aqueles que nos ouvem e que nos ouviram durante este ano. Portanto, eu vou fazer como o Guilherme, também reiterando algumas das coisas que o Guilherme disse, que na verdade se aplicam quer aos projetos, quer às candidaturas nacionais, quer às candidaturas europeias. Portanto, este ano, a nível de candidaturas europeias, claro que temos sempre uma infinidade
de oportunidades abertas. A única questão é que este ano a Comissão efetivamente concentrou aqui a parte dos clusters numa fase significativa do ano, que rondou ali o mês de setembro, e aqui, reiterando o que o Guilherme disse, muito importante, o quê? A preparação, o aviso prévio, o diagnóstico prévio também para a preparação da candidatura. E porquê? Porque este ano registamos uma quantidade imensa de candidaturas, o que por sua vez vai afetar claramente a percentagem de sucesso de aceitação, neste caso, de projeto. Portanto, temos aqui candidaturas que rondam os 4%, portanto foi altamente competitivo e, portanto, daí uma necessidade de se identificar a oportunidade, de trabalhar na oportunidade de modo a conseguirmos ter uma candidatura robusta, sólida e que efetivamente façam match nestes 4% de projetos que são aprovados nos diferentes clusters e nas diferentes oportunidades de financiamento. Portanto, sinto que a nível dos europeus nos focamos muito, temos-nos focado muito na parte da inovação e do Deep Tech e também na transformação digital, portanto vou voltar aqui, e uma vez que foi lançado também na semana passada, portanto, na semana passada, no início do mês, neste caso, aconteceu aqui uma reformulação, por assim dizer, do EIC, portanto continuamos a ter o EIC. O EIC lançou o programa para o próximo ano com algumas novidades, portanto continua a ser o programa de referência para apoiar startups e PME Deep Tech. Aqui chamo a atenção também para o webcast esta semana, em que a minha colega Maria Macedo faz uma análise profunda daquilo que são as alterações e de todas as oportunidades vigentes para o EIC no próximo ano. E, portanto, eu, a nível da EIC, chamo novamente a atenção para os Pathfinders, para os Transition e para os aceleradores, não é? Aqui o Pathfinder tem uma dotação de cerca de 262 milhões de euros para o próximo ano, portanto aqui para projetos Deep Tech com visão visionária que estejam entre TRL 1 e 4, portanto há aqui uma novidade, este ano, próximo ano, os EIC, o financiamento para os EIC Pathfinders pode ir até aos 4 milhões de euros por projeto, o que significa um aporte de 1 milhão de euros relativamente ao financiamento para este ano por projeto, o que por sua vez vai levar a uma diminuição, não é, da quantidade de projetos que podem ser aprovados para o mesmo financiamento. Portanto, fazendo aqui o recall para aquilo que o Guilherme disse e para aquilo com que eu comecei esta minha intervenção. Aqui o EIC Transition, com 100 milhões de euros para transformar os resultados em inovação, aqui já não TRL entre 4 a 6, portanto temos aqui financiamentos até 2 milhões e meio de euros. Depois o acelerador, que tem 634 milhões de euros para scale-up, ou seja, TRL 6 acima de 6, ou seja, igual ou superior a 6, com subvenções até 2 milhões e meio de euros, mais investimentos entre 1 a 10 milhões de euros. Temos também aqui o STEP, que aporta 300 milhões para investimentos maiores, ou seja, entre 10 a 30 milhões de euros. Portanto, as novidades-chave aqui eu já fui introduzindo, portanto, temos aqui os EIC Pathfinder que têm uma dotação superior por projeto, portanto, passam para 4 milhões de euros na modalidade Open. Portanto, o processo foi simplificado, a proposta curta do EIC Accelerator tem perguntas mais diretas, a full proposal, a proposta completa, foi então reduzida para 20 páginas, com um anexo à parte também para os pacotes de trabalho, sendo que faço também novamente a chamada de atenção para o webcast em que temos essas informações todas completas. Portanto, vamos ter 6 cut-offs por ano e entrevistas técnicas remotas. Foram lançados também novos desafios para a inteligência artificial e metodologias disruptivas e os programas, o plugin e o Fast Track, para um acesso mais facilitado também a projetos nacionais. Encerrando aqui o capítulo do EIC e falando então das oportunidades que ainda temos abertas, portanto, fazer aqui a chamada de atenção também para o EU4Health, que tem deadline de início de janeiro e que falamos também no spotlight anterior. Portanto, se é essa a vossa área de atuação, desculpem, a vossa área de atuação, então esta é a oportunidade certa para o fazerem, sendo que também o tempo urge. E por fim também oportunidades a nível do digital,
sendo que foram lançadas em várias modalidades, temos vários tópicos também presentes na nossa newsletter, em que apoiam a parte da cibersegurança, de high computing processing, também de processos quânticos, parte da inteligência artificial também, e aqui temos umas deadlines mais alargadas, portanto, abriram no início de novembro e estão abertas até ao dia 3 de março do próximo ano. Portanto, deixo aqui um apanhado daquilo que foi o ano a nível de candidaturas, o ano a nível de competitividade, e que é mesmo urgente um diagnóstico prévio para poderem colmatar todas as lacunas para terem uma candidatura vencedora, e por fim também as oportunidades abertas, quer as novidades no EIC para o próximo ano e também as novidades no digital que ainda estão abertas e que estarão abertas até março de 2026. É isso, Márcia, ainda dá aqui tempo de trabalho e de construção de projetos sólidos, não é? Verdade, Sofia? Obrigada mais uma vez aos dois, não só pela vossa intervenção hoje, mas pela vossa participação ao longo destas várias edições em 2025. Conforme eu dizia no início, esta é a última edição deste ano. Esta newsletter que nós tivemos agora a percorrer e que aqui poderia continuar com as várias oportunidades que ainda temos europeias abertas, está disponível para consulta nos links dos comentários, mas não deixem de fazer a subscrição da newsletter, porque ela no próximo mês apesar do Spotlight não existir, ela vai ser lançada novamente e, portanto, se vocês a subscreverem, terão acesso na mesma a todas estas oportunidades. Da minha parte, acho que é tudo nesta edição. Agradecer mais uma vez a vossa participação. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em entrar em contacto connosco. Obrigada e continuação de um excelente dia.